Começamos aqui o quadro Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. 7h10. Doutor Vanderlei, médico cardiologista, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. O nosso tema de hoje, taquicardia. O que é que significa isso? Marcos, taquicardia é um termo que abrange um grande conjunto de arritmias cardíacas. A arritmia cardíaca é o distúrbio ou a alteração no ritmo normal do coração. O coração, como a gente já sabe, ele tem como função distribuir, bombear sangue para todo o nosso corpo, inclusive para ele mesmo. Ele distribui para todo o corpo e recebe uma parte para ele recebe o seu próprio salário. Para poder ele fazer isso, ele precisa fazer de uma forma ordenada, de forma que o corpo todo ele receba esse sangue, esse fluxo de sangue, de acordo com as necessidades. No momento em que você necessita mais, então o coração ele trabalha mais, ele bombeia mais sangue. No momento em que você necessita menos, como por exemplo, na hora do sono, o coração ele descansa, ele não pode parar de funcionar, mas ele tem um descanso relativo, ele diminui a sua potência, a sua força, a quantidade de sangue que ele bombeia, que nós chamamos de débito cardíaco, e ele pode descansar, entre aspas, entre as suas funções. Para que ele faça essa movimentação e esse ajuste, que é um ajuste, na verdade, contínuo, segundo a segundo, minuto a minuto, para que ele possa fazer esse ajuste, ele depende de uma série de fatores. O coração precisa interpretar as necessidades do nosso corpo para que ele se adapte a elas, levando ou a um aumento desse débito cardíaco ou a uma redução desse débito cardíaco. Isso faz com que o coração ele não tenha um número, uma faixa de frequência cardíaca específica, acima da qual ou abaixo da qual o paciente estará sempre anormal. Não existe um número específico. O coração tem que bater com 70 batimentos por minuto. Se tiver 71 está anormal, se tiver 69 está anormal. Não, existe uma faixa de frequência, que é exatamente a faixa dentro da qual o coração se adapta às necessidades do corpo. Geralmente, o corpo, nos momentos em que necessita trabalhar menos, ele trabalha num limite próximo a 50 batimentos por minuto. Isso para pacientes normais, sem nenhum tipo de doença e sem uso de nenhuma medicação. Então, o paciente, quando o coração não precisa trabalhar muito, quando ele está descansado, ele trabalha por volta de 50 batimentos por minuto, que é o limite inferior. Quando o coração precisa trabalhar mais vigorosamente, o corpo está pedindo mais, ele aumenta a sua frequência cardíaca e ele vai até um limite superior, que é o de 100 batimentos por minuto. As taquicardias, que são o tema de hoje, são arritmias nas quais o coração trabalha numa velocidade superior àquela que é considerada normal. Então, toda vez que o coração trabalha a mais de 100 batimentos por minuto, de 101 até não existir limite para cima, não existe número que limite para cima, de 101 para cima nós temos o que chamamos de taquicardia. E no caso, o que é que pode provocar, no caso, a taquicardia? Existe uma explicação para isso? Sim, nós temos. Desde a explicação mais simples e mais comum, que não representa, como eu falei, a taquicardia representa um grande conjunto de arritmias ou de alterações no ritmo. A taquicardia, ela pode ser secundária, ela pode ser causada por uma série de fatores. O primeiro deles, que a gente vai citar aqui, é uma condição extremamente fisiológica. É uma resposta normal do corpo a um exercício além do qual nós estávamos habituados. Então, nós andamos, conversamos com as pessoas e de repente a gente decide fazer por uma necessidade, decide fazer uma pequena corrida que envolva um quarteirão. Eu preciso sair correndo daqui agora e chegar ali do outro lado da praça Dom José Delgado. Em função disso, o meu corpo ele vai precisar trabalhar numa velocidade maior, porque eu estou correndo, vai precisar receber mais sangue, as minhas pernas que vão fazer essa corrida, e em função disso o meu coração vai aumentar a sua frequência. Então uma das causas é
a necessidade fisiológica do corpo de aumentar esse fluxo de sangue, que é o que nós chamamos de taquicardia sinusal fisiológica. Toda vez que a gente precisa fazer um esforço físico além do que nós estamos acostumados, um esforço físico maior, o nosso coração ele aumenta a frequência acima de 100 batimentos por minuto. E isso não é doença, isso é uma resposta natural do nosso corpo. Entretanto, existem de fato casos em que há doenças no nosso corpo que fazem com que o coração ele aumente essa sua frequência cardíaca. O infarto agudo do miocárdio, por exemplo, por descarregar uma grande quantidade de adrenalina no corpo, aumenta a frequência cardíaca. Algumas condições como a insuficiência cardíaca, que popularmente algumas pessoas tratam como coração crescido, ele também leva a uma necessidade do corpo se adaptar a essa situação, a esse cenário, e em função disso a frequência cardíaca aumenta. O paciente pode desenvolver taquicardia. Existem anormalidades no circuito interno do coração. O coração ele tem um circuito elétrico, Marcos. Ele bate num ritmo, numa frequência, exatamente porque existe um comando dentro do nosso coração que se chama marca-passo endógeno ou marca-passo interno, que é normalmente o nó sinusal. E esse marca-passo que cada ser humano já nasce com ele através de pequenos estímulos elétricos que são imperceptíveis, obviamente nós não sentimos nenhum choque, absolutamente nada, mas por meio de um pequeno estímulo elétrico, esse marca-passo ele conduz a sua informação por meio dessas fiações, né, que são condutos, são feixes elétricos, e eles se espalham para todo o coração, para que o coração bata de uma vez só. Quando você tem alguma anormalidade nessa fiação, você pode ter nesses condutos elétricos, você pode ter uma arritmia, e a arritmia com frequência cardíaca elevada nós chamamos de taquicardia. Gostaria apenas de destacar para a população essa diferença que existe entre a palavra taquicardia. Acho que a diferença nós até já comentamos aqui no passado. A diferença entre taquicardia e ataque cardíaco, que são palavras que quando você junta, quando você fala rápido, elas parecem juntas. Taquicardia é uma forma de arritmia onde o coração está acelerado, onde a frequência cardíaca aumenta. Isso pode ser normal se você acabou de fazer um esforço físico, se você teve um susto, uma emoção muito forte, e pode representar uma doença, principalmente se vier no contexto de outros sintomas. Está com o coração acelerado, com suor frio, com falta de ar, com dor no peito, isso pode representar uma doença. Ataque cardíaco é o que normalmente o termo que normalmente as pessoas utilizam para o infarto agudo do miocárdio. Geralmente é atribuído ao infarto agudo do miocárdio ou à própria parada cardíaca. Então isso pode estar associado a uma arritmia, a uma taquicardia ou não. Não é obrigatório que esteja. Você pode ter um ataque cardíaco necessariamente sem que o coração acelere. Tem muitas perguntas que já chegando aqui no nosso WhatsApp, 988-775550. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber, porque sempre que eu tenho uma raiva, me bate o ataque cardíaco. E eu quero saber se isso é normal. É normal? É uma resposta que a gente espera, não é desejado, mas é uma resposta que a gente espera, Marcos. Tudo depende aí, o limite entre o que é normal, o que é fisiológico e o que é doença, provavelmente viria se ela descrevesse os outros sintomas que ela sente e a duração dos sintomas. Isso é o que a gente examina e busca saber de informações e investiga no paciente. Quando a pessoa tem alguma emoção, é natural que o coração dela aumente a sua frequência cardíaca. Então o paciente pode apresentar isso, desde que isso não seja duradouro. Você tem uma notícia ruim, tem um estresse, aí o seu coração acelera um pouco mais do que o normal. Se isso depois de 1 minuto, 2 minutos volta ao normal e associado a isso você não tem dor no peito, não tem falta de ar, não sua frio, é bem provável que isso seja uma manifestação natural e fisiológica, que não haja uma doença associada. E isso é apenas um reflexo da adrenalina que desce, né, que descarrega no corpo dela durante esses momentos de estresse e de tensão. Agora, se ela sente isso, essas palpitações, o coração acelerado, tem uma taquicardia associado à dor no peito, à falta de ar, a um suor frio no corpo, e isso dura muito tempo, passa 20 minutos, meia hora, 1 hora sentindo, isso é um sinal de gravidade e ela deve buscar ajuda. Acho que o nosso ouvinte quer complementar aí a pergunta. Justamente, quando eu tenho uma raiva, me bate esse ataque cardíaco, uma dor muito grande na nuca
e uma dor na testa, muito forte. E aí, doutor? Essas dores, as dores na região da cabeça, tanto na nuca quanto na testa, elas geralmente são associadas ao componente estressivo mesmo, né? É normal que pacientes, após serem submetidos a ambientes ou a situações estressantes, elas desenvolvam o que a gente chama de cefaleia tensional, a dor de cabeça tensional. É aquela mesma dor de cabeça que todo mundo aí que está nos ouvindo já ou tem ou já conhece alguém que teve, né? Você passou um dia sem comer porque estava agitado demais o dia, perdeu o almoço, perdeu o café da manhã, e aí daqui a pouco você sente, saiu de casa sem ter tempo de tomar o seu café da manhã, daqui a pouco você sente, se estressou demais, brigou no trabalho, em casa, aí você sente a dor de cabeça, não dormiu direito à noite, sente a dor de cabeça. Esse sintoma que a nossa ouvinte nos descreveu aí, da dor na nuca e na testa, ele é mais correlacionado com a cefaleia tensional do que com alguma patologia cardíaca. Então, se o sintoma for apenas esse, associado ao aumento da frequência cardíaca, existe uma boa chance, lembrando que a gente não tem como fazer um diagnóstico completo por faltarem mais elementos e, obviamente, faltar o exame físico, examinar e auscultar o paciente. Mas, pela descrição dela, sugere, né, um caso mais benigno e mais tranquilo. Por essa aqui, a nossa amiga Virgínia, lá do Jardim do Estridó, ela que fez a pergunta. Um abraço para ela. Para você, Virgínia. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor. Eu queria que o doutor tirasse uma dúvida minha, porque, assim, quando eu caminho ou eu dou uma corridinha leve, não muito estendida, eu fico com dor de cabeça e fico muito tonta. Aí, às vezes, eu fico com medo de dar uma carreirinha já mais por conta disso, porque eu fico muito tonta, se eu não parar, eu acho que eu corro o risco até de cair. Aí eu queria saber se é perigoso, o que é que o doutor me indica. Obrigada. Doutor Wander. Bom dia para nosso ouvinte, obrigado pela pergunta. Existem diversas causas, minha amiga, para isso que você está sentindo. A mais comum delas é o seguinte, é a associação, é a junção de uma pessoa com falta de treino físico e ele passa do limite da sua própria capacidade física. Então, uma pessoa que está descondicionada, não está acostumada a praticar exercício físico, muitas vezes ela tenta a primeira vez fazer uma corrida e ao tentar fazer essa corrida, ela passa um pouco do limite dela, ela vai além da sua própria exaustão. Isso faz com que, em pacientes, você tem uma reação hemodinâmica, nós chamamos de reação hemodinâmica, que leva, no geral, à queda de pressão arterial. Essa queda de pressão arterial, né, a pressão às vezes chega a valores tão baixos quanto 7/4, 6/3, isso pode acontecer. Isso é um fenômeno que indica que o paciente passou do limite daquilo que ele era capaz de fazer naquele momento em relação ao exercício físico, mesmo que seja pouco, que ela acabou de dizer aí que dá uma corridinha leve, mas mesmo que seja pouco, pode indicar que você tenha passado do seu limite naquele momento, e aí em função disso a sua pressão cai e aí os sintomas aparecem. Os mais comuns são esses que ela relatou: dor de cabeça, geralmente uma tontura, algumas vezes um escurecimento da vista e uma sensação de que vai desmaiar. Essa é uma manifestação comum de pacientes que não têm condicionamento físico e tentam fazer uma atividade física e acabam resultando em passarem do ponto, passarem do limite, como a gente chama, e irem além da exaustão. Entretanto, também pode indicar, a depender do grau em que isso acontece, né, como ela disse que tenta fazer uma pequena corrida, a gente não tem muitas vezes como precisar isso apenas pelo relato do paciente, e também não tem como ter certeza de como estava a pressão na hora. Então, para verificar melhor isso, seria interessante ela fazer uma avaliação médica com alguns exames complementares que poderiam determinar isso. Um exame complementar que poderia ajudar a esclarecer essa situação, por exemplo, seria o teste ergométrico, no qual o paciente anda numa esteira. Se ele andar a partir de um certo ponto, ele chega ao ponto de correr na esteira, a esteira não começa correndo, você anda daqui um tempinho, se continuar nela e não pedir para parar, você passa a etapa de corrida. E aí então o médico que está realizando o exame, ele é capaz de tentar definir se aquele tempo que o paciente passou correndo e caminhando é natural, é esperado para a idade dele ou não, e se isso é uma manifestação só da falta de condicionamento e de que o paciente passou dos limites, ou se isso representa algum tipo de doença associado, que também pode acontecer.
Se essa manifestação que ela sente ocorre depois que ela faz uma pequena caminhada, uma pequena mesmo, pequeniníssima caminhada, ou correr 10 passos, 20 passos, e ela já sente isso pode indicar de fato que existe uma doença subjacente e ela precisa ser diagnosticada. Nosso ouvinte Jusileide pergunta: doutor, bom dia, tenho ansiedade, tenho taquicardia. Já ouvi de um cardiologista de que esses dias estou normal e de repente meu coração bate tipo um sacolejo. Sinto como se fosse na garganta, mas esses dias estou com preocupações extras e a ansiedade está alterada. Inclusive chego a tossir, mas também tenho problemas de refluxo. O que é que o senhor acha disso? Pode ser taquicardia também? Bom dia, Jusileide, pode sim. Entretanto, a taquicardia aí, ela não é a vilã de todos esses sintomas, de todo esse transtorno que você está passando. Talvez o maior dos vilões aí seja de fato a ansiedade mal controlada. Se você conseguir controlar o principal fator que desencadeia todos os outros, muito provavelmente você vai quebrar esse ciclo e desaparecerem todos os outros sintomas, que eu tenho certeza que não são apenas relacionados ao aumento da frequência cardíaca, apenas a taquicardia. Mas o que acontece é que existe uma íntima relação entre a taquicardia e a própria percepção do paciente dos batimentos cardíacos, porque às vezes, Marcos, os pacientes eles referem as palpitações, referem que percebem o coração acelerado e o coração na verdade não está. Isso a gente às vezes consegue detectar por meio de alguns exames, né? Onde o paciente refere, ele anota num diário, por exemplo, dizendo: olha, às 8h50 da manhã eu senti o coração bastante acelerado, e o registro do coração não está mostrando esse acelero, é apenas a percepção, e isso é acentuado, essa percepção das palpitações, do coração acelerado, são acentuados nessas situações de estresse. O paciente, quando está passando por momentos de estresse e ansiedade, ele tende a apresentar mais queixas do que o habitual, do que o dia a dia dele normal. Então, muito provavelmente, os sintomas de palpitações podem estar correlacionados à presença de alguma taquicardia. Entretanto, tanto as palpitações quanto a taquicardia, muito provavelmente nesse caso aí, pela descrição, foram gerados pelo excesso, pela sobrecarga aí do emocional, pelo estresse e ansiedade que ela vem passando. Então a correção ela pode vir nesse local. Não adianta a gente tentar nesses casos apenas fazer remédio para taquicardia, para arritmia, para o coração, se a gente não tentar tratar a causa, não colocar os olhos na raiz do problema. Pergunta agora vem da nossa amiga Fátima Ramalho, vamos ouvir. Bom dia, Marco Dantas, bom dia, doutor. Eu queria tirar uma dúvida aqui. Eu fui ao cardiologista, ele disse que eu tinha, devido à diabetes, eu tomo metformina, um monte de remédio, então ele passou a aspirina. Como eu tenho um problema de muito refluxo e estômago, eu não posso tomar aspirina. Aí, ele passou outro medicamento, copinho, mas eu não estou me dando copinho. Eu podia substituir por Paquetá, que eu já tomei uma vez que ele tinha passado, aí depois passou esse outro copinho. Aí eu não sei se eu devo voltar e tomar o Paquetá. E aí, doutor Wander? Bom dia, Fátima Ramalho, né? Bom dia, Fátima. Essas duas medicações que você citou aí, o Clopin e o Paquetá, elas são apresentações de laboratórios diferentes, mas que contêm a mesma substância. A substância é o bisulfato de clopidogrel. Existe em ambas as situações e que é indicado nos pacientes que não toleram o uso do ácido acetil salicílico, que é o AS. O que acontece é que às vezes de um laboratório para outro você muda a formulação do comprimido. A substância ativa, aquela que vai de fato produzir o efeito do remédio desejado no corpo, ela é a mesma, na mesma dosagem inclusive, mas os componentes são diferentes. Tanto é que às vezes a gente compra o mesmo xarope, se você comprar de uma marca ele tem um sabor, o xarope, você compra de outra marca, ele tem outro sabor. E isso é porque o componente ativo, ele está lá dentro do mesmo modo. Mas aí existe o que a gente chama de excipientes, que são outras substâncias que dão a sustância, como a gente fala, né? Elas dão a estrutura do comprimido ou da cápsula e fazem com que dão apoio para que a substância ativa ela faça o seu efeito. E isso é diferente de um laboratório para outro. O Clopin e o Paquetá, eles são a mesma substância que
foram fabricados por laboratórios diferentes. Então, no meu ponto de vista, não existiria diferença entre você estar tomando o Clopin e estar tomando o Paquetá. De todo modo, se você puder fazer uma breve consulta, não estou falando nem de uma consulta médica, de fazer uma breve, se tiver essa abertura para você fazer uma breve consulta ao seu médico para informá-lo acerca disso, eu acredito que seria interessante para conversar com ele, explicar acerca, uma conversa rápida de como você teve aqui, a gente consegue explicar e justificar, e eu acredito que seria importante até para a relação entre vocês, que você explicasse, justificasse isso e ouvisse também a opinião dele, tá certo? Do meu ponto de vista, não haveria problema nenhum, porque o remédio ativo, a parte ativa, ela vai ser a mesma, fazendo o mesmo efeito na mesma dose. Pergunta vem de Jardim do Seridó, nossa amiga Fátima. Doutor Wander, é verdade que Doflex faz mal para o coração? Pode fazer, que pergunta curiosa. Pode fazer em determinados grupos de pacientes. A gente não quer aqui abolir o uso do Doflex. A gente sabe que tem muita gente que tem dor de cabeça, por aí, dores musculares, e não apenas o Doflex, mas os seus concorrentes que têm a mesma composição, que é a dipirona, cafeína e orfenadina. A dipirona é uma medicação que todo mundo já conhece, de ampla utilização, e não é ela a causadora dos problemas. A dipirona é um analgésico, a orfenadina é um relaxante muscular, ela ajuda a relaxar as musculaturas do nosso corpo, e como ela tem uma propensão a fazer o paciente ficar um pouco mais sonolento, geralmente se acrescenta a cafeína associada à orfenadina para que o paciente por um lado, por uma medicação, ele tenda a ter mais sono, mas por outro ele tende a permanecer mais acordado. Além do fato de que a própria cafeína ajuda, nos casos de dor de cabeça, a cafeína ajuda a controlar a dor. Então a cafeína, assim como a orfenadina, elas podem ter um efeito danoso ao coração em alguns pacientes, especialmente naqueles pacientes que já têm problemas cardíacos e também nos pacientes que fazem uso abusivo, em doses abusivas dessa substância. Isso pode gerar, inclusive, arritmias. A cafeína em excesso pode gerar arritmias. Tem mais pergunta aqui, chegando aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir? Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria saber do médico se quem tem coração crescido, se pode caminhar ou fazer academia, e quais são os cuidados que eu devo ter, já que eu não estou ainda fazendo acompanhamento com um cardiologista. Deu para entender a pergunta? Eu só não entendi o finalzinho, se ela disse se estava fazendo ou não fazendo acompanhamento. Então, se ela pode ou não fazer a academia... Ela tem um coração crescido, Ela tem um coração crescido. Se ela pode ou não fazer a academia, essa é uma avaliação que é feita continuamente toda vez que ela vai ao médico de rotina dela, ao cardiologista de rotina dela. Essa é uma pergunta que ela deve fazer ao seu médico, porque o coração crescido, que é a insuficiência cardíaca, ele passa por estágios. Então, você pode estar num determinado estágio no momento, daqui a 6 meses pode piorar o seu estágio, pode ficar com a insuficiência cardíaca mais grave, né? Tá sentindo mais sintomas. O médico pode, por exemplo, fazer uma mudança no esquema de tratamento de medicações, e daqui a mais 6 meses você já está melhor de novo, do jeito que estava antes. Então essa avaliação é uma avaliação momentânea. A gente não tem como dar uma resposta única que sirva para todos os momentos. É necessário que o médico que a acompanha avalie o atual estado de saúde dela para definir se ela naquele momento ela tem condições de praticar atividades físicas. E aí então, a cada vez que ela voltar para a sua consulta de rotina, para consultar o cardiologista dela, o cardiologista vai ver a atual situação de saúde dela, e aí vai poder definir se ela está naquele momento ainda, se ela continua ou se ela está naquele momento apta para fazer o exercício físico ou não. O que é verdade para todos os pacientes, de um modo global, é que o exercício, mesmo no paciente com insuficiência cardíaca, o exercício ele tende a produzir benefícios. Ele não produz benefícios de redução da mortalidade, de aumento do tempo de vida, mas ele produz uma melhora grande na qualidade de vida. Isso tem que ser individualizado de paciente para paciente. Os cuidados que devem ser... O cuidado mais importante nesse momento é você estar atento ao seu atual estado de saúde, você seguir as orientações do
do seu médico, no caso dela, ir ao cardiologista dela, que já é de rotina, perguntar o que é que ela pode fazer naquele momento. Então, se ele disser, olha, você pode fazer 30 minutos de atividade do tipo caminhada 5 vezes por semana. Então, a maior recomendação é ela seguir essa diretriz, não ultrapassar esses limites e ela ficar atenta ao aparecimento de qualquer sintoma. Se de repente o médico prevê que ela está bem, está apta, está em condições, ela começa a fazer atividade física e depois de um tempo, depois de 15 dias, de um mês de atividade, ela começa a perceber que piorou os sintomas do coração crescido, aí sim ela deve voltar ao médico dela, porque isso pode ser relacionado ao exercício e aí isso precisa ser ajustado. Nosso ouvinte Gilcilene pergunta o seguinte: se eu tomar dipirona e anador para dor de cabeça e pressão, a pressão baixa, né? E ela fica vermelha, pode ter alguma relação com esses remédios? Existe uma relação entre os pacientes que apresentam alergia à dipirona e a queda de pressão como manifestação da alergia e não como manifestação de efeito colateral do remédio. Existe muito mais queda de pressão concomitante, associada, que não está relacionada. Na verdade, o paciente pode não ter medido as pressões em casa e já está com aquela pressão baixa e aí tomou a dipirona e achou de coincidir e acontecer ao mesmo tempo. Nesse cenário que ela está descrevendo aí, como ela fica toda vermelha, pode existir de fato uma associação de uma reação alérgica, devido ao fato de que na reação alérgica são liberadas substâncias como a histamina, que levam a uma vermelhidão, muitas vezes coceira na pele, e pode haver de fato uma queda de pressão. Você tem como fazer essa associação entre a dipirona e a queda de pressão, mas a comunidade médica acredita veementemente, a gente acredita com muita força que a quantidade de quedas de pressão que existem causadas por dipirona é muito menor do que o que existe de verdade. A dipirona ela é muito mais segura do que algumas pessoas acreditam. Tem muita gente que tem medo de tomar por conta disso. Então a gente acha que é mais em poucas pessoas que têm alergia mesmo. Quando você tem outros sintomas, aí sim você pode atribuir a queda de pressão ao uso da dipirona. Para fechar. Bom dia, doutor. Aqui é a Silvana do Sítio das Alegres. Doutor, é o seguinte, eu tenho um menino com 9 anos. Ele de primeiro brincava, pulava, corria. Era aquele menino que jogava bola. Hoje em dia ele não faz isso, porque quando ele dá uma carreirinha bem pequenininho, daqui pra ali ele tá morrendo, o coração só falta sair pelas costelas, fica subindo e descendo, e ele fica suando frio e atrás de desmaiar. Já levei ele para vários médicos e o médico só vai dizer que procura uma solução. E que solução eu posso fazer para procurar? Me diga aí, o que significa o problema que esse menino tem? E aí, doutor, vamos ajudar aqui nossa amiga Analice. Vamos ajudar. Analice, bom dia. A orientação que a gente dá a você é a seguinte: se você já tiver procurado um pediatra, um médico pediatra, que você procure uma segunda opinião. Se você não tiver procurado ainda, se tiver sido algum médico generalista, um médico clínico, que você procure então pela primeira vez um médico pediatra. É preciso que seja investigado, porque esses sintomas de fato são bem fora do comum. A gente não espera que uma criança de 9 anos ela perca a sua vitalidade, ela deixe de jogar sua bolinha, fazer as suas brincadeiras e comece a sentir tantos sintomas desse jeito. Então, isso de fato sugere que existe algo de errado ou com o coração ou com os pulmões desse seu filho. Então, a primeira orientação que a gente dá é essa, que você procure um médico especialista, que seria o pediatra. O ideal aí talvez fosse o médico ainda mais especialista, que seria o cardiopediatra. Entretanto, na nossa região existe uma carência desse tipo de profissional, então a dificuldade seria maior aí, porque implicaria que você fosse fazer uma consulta necessariamente na capital, em Natal. Então existem pediatras. Se você já consultou com o pediatra e ele não conseguiu resolver o problema, que você consulte uma segunda opinião, procure um outro colega especialista para fazer essa avaliação. Se não consultou ainda, se foram apenas médicos generalistas, que você consulte um pediatra para fazer uma avaliação mais extensa desse caso, que de fato precisa de solução. As características que você descreve dos sintomas dele, de fato, sugerem ser uma doença, e isso precisa de tratamento. A gente não tem, obviamente, por não estar examinando a criança aqui, não tem a capacidade, inclusive porque eu faço cardiologia de adulto, né? A gente sabe como funciona o coração da criança, mas eu não tenho nem habilitação não me considero habilitado para isso.
Então, o ideal seria que ela fizesse esse acompanhamento com o pediatra para fazer essa avaliação, mas que deve ser feito, deve sim. Dr. Wander, obrigado pela sua participação. Até quinta, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um abraço. 7h40.